Fala pessoal da Escola Maker, tudo tranquilo? Aqui é o Didan Ribeiro e no vídeo de hoje estarei iniciando uma nova série no canal, onde vou mostrar os primeiros passos para você que está iniciando na eletrônica, quer aprender mais sobre circuitos elétricos e ainda fazer projetos com plataformas embarcadas, assim visualizando um pouco dessa teoria na prática. Afinal, a Escola Maker, mais do que ensinar, ela demonstra na prática. Alguns dos conteúdos que vocês irão aprender então são o que é carga, corrente, tensão, potência, energia, quais elementos são necessários para compor um circuito elétrico, as leis básicas de circuitos, lei de Ohm, Kirchhoff, resistores em série paralelo, divisores de tensão e de corrente, métodos de análise para circuitos como análise nodal, análise de malhas e muito mais. Este será um curso que ainda não existe no YouTube e irei acompanhar vocês nessa jornada mostrando muitas aplicações em todos os assuntos que fomos adentrando, com dicas de software de engenharia e sua utilização para quem planeja seguir nessa área ou já está estudando, bem como robistas e entusiastas na área, já ficarem ligados no que é utilizado dentro da engenharia e até mesmo no mercado de trabalho. Na parte matemática desse curso, grande parte dele utiliza operações básicas que deverão ser conhecidas por todos, como multiplicação, divisão, notação científica, potenciação, trigonometria básica e em algumas poucas partes teremos a utilização de conceitos de cálculo diferencial integral, mas em nível básico, que é necessário para que vocês possam realmente entender de forma mais completa os assuntos que trarei para essa série. Mas o intuito é que isso não comprometa o entendimento do assunto caso vocês tenham dificuldade no uso de ferramentas do cálculo, a derivada integral, que vou explicar apenas o que for preciso saber rapidamente. Dito isso, vamos iniciar. Então aqui, abrindo o Isis Proteus, irei utilizar bastante esse software para fazer simulação com circuitos elétricos. Mais à frente também vou apresentar um outro software, o OCAD PSSpice, que será bastante útil para levantar propriedades de circuitos um pouco mais avançados, de forma mais fácil e intuitiva. É bastante utilizado aí nos cursos de engenharia. E para compreender melhor as propriedades dos circuitos elétricos, é preciso entender que as teorias de circuitos elétricos é uma das mais fundamentais, no qual todos os campos da engenharia elétrica se baseiam. Muitos ramos da engenharia elétrica, como geração de energia, controle, eletrônica, comunicações, têm como princípio a teoria dos circuitos elétricos. Então, o curso básico de circuitos elétricos é o curso mais importante para um estudante de engenharia e também um ótimo ponto de partida para quem está iniciando nessa área. Na engenharia elétrica, estamos muitas vezes interessados na comunicação ou na transmissão de energia de um ponto ao outro, e para isso é necessária uma interconexão de dispositivos elétricos. Essa interconexão ela é conhecida como circuito elétrico, e cada componente desse circuito chamamos de elemento. Um circuito elétrico simples é formado por 3 elementos básicos, como mostrado aqui nessa imagem. Então, é a bateria, a lâmpada e os fios para essa interconexão. E tem várias aplicações, como uma lanterna, um holofote e assim por diante. Um circuito real mais complexo é mostrado aqui nessa imagem, representado pelo diagrama esquemático de um transmissor de rádio. Embora pareça complicado entender, esse circuito pode ser analisado empregando as técnicas que vamos estudar ao longo dessa série de vídeos aqui no canal. Os circuitos elétricos são usados em inúmeros sistemas elétricos para realizar diferentes tarefas. E nesse sentido, temos que estudar o comportamento de um circuito em relação a como ele responde a uma determinada entrada e como os elementos e dispositivos interconectados vão estar interagindo com esse circuito. Então, para a gente começar esse estudo acerca da teoria de circuitos elétricos, temos que definir alguns conceitos básicos. E entre esses conceitos tem a carga, corrente, tensão, elementos de circuito, potência e energia. Antes de definir cada um deles, também vamos estabelecer um sistema de unidades que será utilizado ao longo do nosso curso. E por que isso é importante? Nós, como técnicos, engenheiros eletrônicos, eletricistas, robistas aí nessa área, vamos lidar com quantidades mensuráveis e nossa medição deve ser dita em uma linguagem padrão que
praticamente todos os profissionais e as pessoas sejam capazes de entender, independente aí do país onde a medida estiver sendo feita. Então, o Sistema Internacional de Unidades é conhecido como uma linguagem de medição internacional. Nesse sistema existem 6 unidades principais, a partir de quais todas as demais grandezas aí vão ser derivadas. Então, aqui nessa tabela, vocês podem ver que tem 6 unidades, seus símbolos e as grandezas físicas, né, que elas vão estar apresentando. Então, metro, quilograma, segundo, ampere, que é o de candela. E o coulomb aí é uma unidade derivada, usado para medir uma carga. E a carga é uma propriedade elétrica das partículas atômicas que compõem a matéria. Também podemos lembrar da física lá do ensino médio, né, que toda a matéria é formada por elementos fundamentais, conhecidos como os átomos, que são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons. Também sabemos que a carga em um elétron ela é negativa e tem uma magnitude aí de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, enquanto um próton transporta uma carga positiva de mesma magnitude do elétron. Só que a presença de números iguais de prótons e elétrons deixa um átomo aí com carga neutra. E por que estou falando sobre átomos e as partículas que o constituem? É para o próximo tópico que vamos falar aqui. Então, considerando o fluxo de cargas elétricas agora, uma característica exclusiva da carga elétrica é o fato de ela ser móvel. Ou seja, ela pode ser transferida de um lugar a outro, onde pode ser convertida em outra forma de energia. Quando um fio condutor, por exemplo, que é formado por vários átomos, é conectado a uma bateria, como vimos aí na imagem, e a bateria é uma fonte de força eletromotriz, as cargas vão ser compelidas a se mover. Então, as cargas positivas se movem em uma direção, enquanto as cargas negativas se movem na direção oposta. Então, aqui podemos ver isso melhor nessa imagem. Cargas positivas movimentando na direção horária aqui e negativa na direção oposta no sentido anti-horário. Essa movimentação de cargas dá o nome de corrente elétrica. E temos uma convenção também, né? O fluxo da corrente é aquela das cargas aqui positivas. Ou seja, ela é contrária ao fluxo das cargas negativas, aqui que estão no anti-horário. E matematicamente, a relação entre corrente, a carga e o tempo é essa daqui. Muitos conhecem aí da física como corrente I é igual a Q dividido pelo tempo. Mas imagine que em um condutor esteja circulando uma corrente elétrica devido a esse fluxo de cargas eletrônicas nele durante um certo tempo. Então, o que a gente tem aí é uma ideia de variação. Então, essa ideia aqui, que vem lá do cálculo diferencial, a derivada, vai dar essa ideia de variação de carga durante um tempo. E essa corrente vai ser medida em amperes e a carga transferida entre um instante de tempo inicial e um instante de tempo final vai ser obtida aí integrando os lados aqui dessa equação. Vamos lembrar que da física do ensino médio, toda a matéria é formada por elementos fundamentais, conhecidos como átomos. E esses átomos são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons. Sabemos que a carga em um elétron é negativa, igual em magnitude a um valor de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, enquanto que um próton transporta uma carga positiva de mesma magnitude do elétron. A presença de números iguais de prótons e elétrons deixa um átomo com uma carga neutra. E por que eu estou falando sobre átomos e as partículas que o constituem? Para que vocês possam entender o próximo tópico sobre corrente elétrica. Então, eu vou deixar aqui na imagem. Imagine aí um fluxo de carga elétrica. Uma característica exclusiva da carga elétrica é o fato de ela poder ser móvel. E isso significa que ela pode ser transferida de um lugar a outro, onde pode ser convertida em outra forma de energia.
Quando o fio condutor formado aí por vários átomos é conectado a uma bateria, as cargas aqui vão ser compelidas a se mover. As cargas positivas então se movem em uma direção, aqui nessa imagem no sentido horário, enquanto as cargas negativas se movem aqui nessa direção oposta, no caso no anti-horário. E a essa movimentação de cargas é que dá o nome de carga de corrente elétrica. E tem também uma convenção, né, que o fluxo de corrente é aquele das cargas positivas, então no sentido horário. Então, rapidamente fazendo uma simulação aqui também de um circuito elétrico, como definimos, que tem que ter uma bateria, uma lâmpada e os fios que vão conectar esse circuito. Então vou pegar aqui, pode ser bateria mesmo, uma lâmpada, e com isso aqui vamos colocar no nosso Proteus uma bateria aqui de 12 volts. Essa lâmpada aqui liga com 12 também. E aqui colocando as propriedades de sistema, opção de animação. Vamos rodar aqui esse circuito. Então o que nós podemos ver aqui é essa fluxo de corrente elétrica, né, indo aqui no sentido horário. Aqui é o polo positivo da bateria, então ele vem, vai percorrendo nosso circuito, passa aqui pela lâmpada, vemos que a lâmpada está ligada, ela acende com 12 volts, e aí vem aqui e volta para o polo negativo da bateria e assim vai. Melhor do que isso aqui, tem aqui um simulador também online bem interessante de circuitos, para vocês terem uma visualização melhor, né, dessa movimentação da corrente. Então entrando aqui ao falstart.com, pegar um circuito aqui, por exemplo com a LED ON, que iremos ver mais na frente. Então aqui esses bloquinhos quadrados e amarelos seria a nossa corrente. Então aumentando aqui, diminuindo um pouco a velocidade. Então só vocês visualizarem um pouco essa movimentação, esse fluxo de carga elétrica, o que é. Abstrair um pouquinho para não ficar só, né, eu aqui falando na teoria, distante de como é que é uma possível visualização desse fenômeno aqui. Então voltando aqui para o nosso Proteus, vamos definir e conhecer aqui o que é a corrente, né, matematicamente. Ela vai ser dada pela variação de uma carga sobre um intervalo de tempo. Muitos conhecem aí do ensino médio que a corrente I é igual a carga sobre o tempo. Quando ela aparece aqui dq dt, estamos aplicando aqui o conceito de derivada, né, dando esse sentido de variação no tempo. Então vamos utilizar um pouquinho aqui desses conceitos de cálculo diferencial integral. Mas se vocês não sabem, vou explicar aqui no decorrer dessa série também melhor como podemos calcular e fazer alguns exercícios aplicando esses conceitos. Então, por essa formulação aqui, a corrente elétrica é o fluxo de carga por unidade de tempo e ele é medido em amperes. E a carga transferida entre um instante de tempo inicial e um instante de tempo t final, ela pode ser obtida integrando ambos os lados aqui dessa equação, então no direito e no esquerdo, obtendo aqui essa outra fórmula. No ensino médio vocês conhecem como Q é igual a N vezes E, onde N é o número de cargas elementares e E é a carga elétrica elementar. Só fazendo aqui rapidamente, deixa eu cancelar essa simulação. Isso aqui, carga elétrica é igual a N vezes E, N número de carga elementar e a carga elementar. Vou colocar aqui 0,5.
Então, também outro ponto importante aqui, estou tentando aumentar um pouquinho esse texto. Outro ponto importante, de acordo com como definimos a corrente aqui, é que ela não precisa ser uma função com um valor constante. E o que isso quer dizer? Justamente, se ela tem um valor constante, por exemplo, corrente de 1 ampere, constante ao longo do tempo. Ela pode ser também variar em relação ao tempo. Então, ela pode, por exemplo, em um certo tempo, inicialmente ao alimentar uma certa lâmpada, né, uma carga, ela ter aquele valor no início e depois de alguns minutos, horas ou dias, essa carga ir diminuindo. O que eu quero dizer com isso é que podemos ter diversos tipos de corrente. A carga pode estar variando com o tempo de diversas maneiras. E se a corrente não muda com o tempo e permanece constante, podemos chamar ela de corrente contínua. E acredito que muitos já tenham ouvido falar, né, sobre isso. Então aqui é um gráfico onde corrente contínua só vai indicar isso, que ela tem um valor constante, fixo, ao longo do tempo. Bem tranquilo e intuitivo de entender. Já uma corrente que varia com o tempo, ela vai ser conhecida como corrente alternada, né? Então, ela vai estar variando com o tempo segundo uma forma de onda aqui senoidal. Uma corrente desse tipo aqui, ela é aquela que usamos em nossas residências para ligar nos aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, máquinas de lavar roupa e outros eletrodomésticos. E esses são os dois tipos de correntes mais comuns, né? Veremos outros tipos de corrente aí no decorrer do curso também. Então vamos agora para nosso próximo tópico, que é tensão. Então, tensão. Então aqui, como foi falado naquele circuito elétrico mais simples, colocando aqui a imagem e a nossa simulação, para deslocar o elétron em um condutor a um determinado sentido é necessário o que chamamos de trabalho ou transferência de energia. Então esse trabalho ele é realizado por uma força eletromotriz externa, que nós representamos pela nossa bateria aqui. Essa força eletromotriz também é conhecida como diferença de potencial e a nossa tensão. Talvez esteja fazendo mais sentido agora, muitos ouviram falar sobre o que é a tensão, né? Mas nunca talvez tenham parado para pensar mais nesse conceito físico. Então aqui a tensão como diferente potencial é a energia ou trabalho para deslocar uma carga unitária de um ponto A a um ponto B. Então aqui a energia, o trabalho simbolizado pelo nosso W, e essa variação é dada para a nossa derivada aqui. Então esse trabalho aí para deslocar uma carga unitária está aqui, o dQ no denominador. Dessa forma nós temos como definir uma forma matemática, né, para o que é a nossa diferença de potencial, né, por essa equação aqui. Só lembrando que a energia ela vai ser dada em joules, né, então, unidade medida para energia, e para carga, como vimos, é o coulomb. Então a tensão entre dois pontos aí é o que chamamos de volts. Então quando eu falo ali no nosso circuito, uma lâmpada de 12 volts, né, é isso que quer dizer. Quando eu digo, certo componente eletrônico tem 12 volts, quer dizer que a energia para deslocar essa carga através desse componente aí, ele vai ser medido em volts. Então aqui vou colocar uma imagem para explicar um pouco melhor isso. Essa diferença de potencial entre dois pontos. Temos aqui
a tensão através de um elemento representado por esse bloco retangular conectado a esse ponto A e ao ponto B. O sinal positivo e negativo são usados para definir o sentido referencial, como chamamos, ou a polaridade dessa tensão. E essa diferença de potencial do ponto A ao B pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira é que o ponto A aqui se encontra a um potencial de VAB volts mais alto que o ponto B, ou o potencial aqui no ponto A em relação a esse ponto B aqui é simplesmente VAB. Então, de forma lógica, o que acontece é que VAB é igual a menos o potencial do ponto B em relação ao A. Nessa imagem aqui, então, temos a representação da mesma tensão, 9 volts menos 9 volts. Nessa figura aqui, a primeira, o ponto A se encontra a mais 9 volts acima aqui do ponto B. E já nessa segunda figura, o ponto B aqui de baixo se encontra a menos 9 volts do ponto A aqui. Então a gente pode dizer que nessa primeira figura tem uma queda de tensão de 9 volts do ponto A para o B, ou, de forma equivalente, uma elevação de tensão de B para A. Como vimos aqui nessa relação, uma queda de tensão de um ponto A para o B é equivalente a uma elevação de tensão de B aqui para A. É isso que está nessa nossa relação. Corrente e tensão são as duas variáveis básicas aí em ciclos elétricos, e vocês têm que conhecer o significado físico, como estamos fazendo aqui. Então, o termo comum, quando chamo sinal, esse termo aí, sinal, é usado para uma quantidade elétrica, como uma corrente ou uma tensão, e até mesmo uma onda eletromagnética, e quando ela estiver transportando informações. Os engenheiros gostam de chamar de sinais variáveis em vez de funções matemáticas do tempo, em razão de sua importância em comunicações e outras disciplinas. Assim como a corrente elétrica, uma tensão constante, é denominada tensão CC e é representado por V, que é o nosso símbolo de volts. Enquanto uma tensão que varia com o tempo, com uma formação é chamada de tensão CA, é representado aí por já a notação matemática, um V minúsculo, Então a tensão constante é dado por um V maiúsculo e uma tensão alternada por V minúsculo. E uma tensão constante, CC, é comumente produzida por essa bateria, como nós vimos. Já uma tensão alternada é produzida, por exemplo, um gerador elétrico. Então, até o momento, definimos o que seria um circuito elétrico, falamos da importância das unidades, o que é a carga e corrente, e falamos dos tipos de correntes também, sobre o que é a tensão e os tipos de tensão. Só que agora precisamos ir um pouco mais além, Embora corrente e tensão sejam duas variáveis básicas em um circuito elétrico, elas sozinhas não são suficientes. Então, na prática, a gente precisa saber quanta potência um dispositivo elétrico é capaz de manipular. Então, por exemplo, se a gente considerar uma lâmpada de 100 watts, ela fornece mais luz que uma de 100 watts, ou mesmo quando a gente paga a nossa conta de luz, em que a gente está pagando pela energia elétrica consumida ao longo de um certo período, no caso de um mês, nas nossas residências. Então estamos falando de certos cálculos de potência e de energia que serão importantes na análise de circuitos. E para a gente relacionar potência e energia a tensão e corrente,
temos que lembrar da física que potência é a velocidade com... Vou colocar aqui na imagem. A potência é a velocidade com que se consome ou se absorve, né, energia, e é medida em watts, um Wzão. E a relação é essa daqui, matematicamente. E aí a gente tem que P é a potência watts, beleza? É o Wzão maiúsculo e esse W minúsculo aqui é a energia em joules e T é o tempo, velocidade em segundos. Então, falando aí, é o nosso sistema internacional de unidades, só fazer uma relação. Sabemos aí no ensino médio, temos aquela fórmula, né, de potência igual a energia sobre o trabalho. E também que potência é igual a tensão vezes a corrente, fazendo essa relação aí entre tensão e corrente e potência e energia. Como é que isso é feito? Então, via derivada, né, aqui que nós vimos, já que potência é a variação de energia pelo tempo, tínhamos definido que a diferença de potencial, um pouquinho atrás, né, era dado por isso aqui, né, a variação de energia pela carga. Podemos abrir dessa maneira, essa derivada aqui. Então, essa variação de energia pela carga vezes a variação da carga pelo tempo. Isso aqui é a corrente elétrica, né, e o primeiro tensão, é dado por V vezes I. Por isso que surge aí, né, nossas fórmulas nos livros de ensino médio, de física, né, nesse conteúdo sobre circuitos elétricos, o famoso PVI, né? E essa potência aqui é uma quantidade variável, então com tempo, e é o que a gente chama de potência instantânea. Então vamos ter que potência absorvida ou fornecida por um elemento é um produto da tensão no elemento pela corrente através dele. Se a potência aí tem um sinal positivo, ela está sendo fornecida para o elemento ou absorvida por ele. Do outro lado, se a potência tiver um sinal negativo, a potência está sendo fornecida pelo elemento. Mas aí vocês podem perguntar agora, como é que eu vou saber quando a potência ela tem um sinal positivo ou negativo? Então, o sentido da corrente e a polaridade da tensão, ela vai ser um fator aí fundamental para determinar o sinal da potência. Então é importante ter a atenção, né, na relação entre a corrente e a tensão. Nessa figura aqui de baixo. Que podemos ver nessa figura. Vou até chamar ela aqui de figura A, para a gente não confundir. Então, A. Então a polaridade da tensão e o sentido da corrente, elas têm que estar de acordo com as mostradas aqui na figura A, de modo que a potência tenha um sinal positivo. E isso aí que eu estou falando é conhecido como convenção de sinal passivo. E por essa convenção do sinal passivo, a corrente ela vai estar entrando pela polaridade positiva da tensão, como podemos ver nessa figura aqui à esquerda. E nesse caso, então, a potência instantânea ela vai ser igual a quanto? P é igual a mais V vezes I, tensão vezes corrente. Ou esse produto da tensão vezes corrente ele é maior do que zero, por isso que ele é positivo. E esse sinal de mais está aí. Isso quer dizer que o elemento nesse caso aqui, que é dado por esse bloco retangular, ele vai estar absorvendo potência. Porém, se a potência instantânea é igual a menos V vezes a corrente, então vou colocar aqui, ou esse produto da tensão vezes corrente ela for menor do que zero, né, for negativo, o elemento vai estar então liberando ou fornecendo a potência. E aí, nesse caso a corrente ela vai estar entrando pelo terminal negativo, né? Então, pegando aqui
esse menos está entrando no negativo, vai seguindo o sentido horário. Então, ela está fazendo isso aqui. E já no caso do sinal estar positivo, a corrente ela vai estar entrando pelo terminal positivo de um elemento. Então, ao contrário, certo? Vou até deixar aqui. Então, nesse caso, ele está absorvendo, certo? E aqui, fornecendo ou liberando potência. Então é bem tranquilo de entender por essas imagens dessa maneira, certo? E vamos seguir no nosso curso essa convenção do sinal passivo. Então, por exemplo, um elemento nessa figura aqui de cima, eu vou chamar a ala de B agora. Tem a absorção de potência de mais 12 watts. Por quê? Pois a corrente positiva aqui está entrando pelo terminal positivo em ambos os casos aqui, né? Então, nessa primeira figura aqui, a figura B, essa mais à esquerda, né? Entra pelo terminal positivo, essa corrente de 3 amperes. E aqui seguindo nessa figura já à direita, a figura B, também entra pelo terminal positivo, né? Se a gente ver aqui o fluxo de corrente, ó, aqui está no horário, aqui no anti-horário, mas ambos entrando pelo terminal positivo. Então, a tensão aqui é de 4 volts e a corrente de 3 amperes, por isso o produto de 4 vezes 3 é mais 12 watts. Então, se entra pelo terminal positivo, a gente está tendo absorção de potência aqui nesse circuito, certo? Ou nesse pedaço de circuito, né? Melhor imagem mesmo. Agora, nessa outra imagem, então, aqui o elemento está fornecendo potência, ou liberando, né? E também de mais 12 watts, porque uma corrente positiva ela entra pelo terminal negativo agora. Então, olha só que essa corrente de 3 amperes ela está entrando, se a gente seguir o sentido horário dela, ó, pelo terminal negativo. E aqui também entra pelo terminal negativo. Então a gente tem uma absorção de potência de quanto? De menos 12 watts. Que a gente vai ter aqui o produto entre eles com o sinal de menos, já que está tendo, e que será equivalente a um fornecimento de potência de mais 12 watts. Então, em geral, a potência absorvida, então mais potência absorvida é igual a menos a potência fornecida. O que está acontecendo aqui é uma conservação de energia, então é uma lei, né, que tem que ser obedecida em qualquer circuito elétrico. Em outras palavras, a gente pode dizer que a soma das potências em um circuito, em qualquer instante de tempo, tem que ser igual a zero. A partir dessa equação aqui que nós vimos, então vou colocar aqui a de potência aqui. O que nós podemos ver? A partir dessa daqui, então, potência igual a variação da energia pela variação do tempo. A energia absorvida ou fornecida por um elemento em um instante de tempo inicial ou final, ela vai ser dada por isso aqui. Deixa eu inserir aqui essa equação, então, para poder entender, né? O que a gente teria aqui? Essa variação do tempo aqui vai passar multiplicando o P. Então vai ficar um dW, né? Uma derivada aí em relação a energia. Então eu estarei integrando aí ambos os lados também dessa equação e a gente obtém essa daqui, que a energia então é igual a essa integral aqui, certo? Da potência em um certo intervalo de tempo no instante inicial até o final, e também energia
em termos mais técnicos, ela pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho, né, e é medida também em joules. Só para quem está um pouco perdido em relação ao cálculo, diferencial integral, veremos em mais detalhes com os exercícios. Vou explicar de forma mais matemática, porque acredito que seja mais fácil, né? Quando fizer aqui no papel os exercícios, está explicando o que só falando para vocês aqui no vídeo fica um pouco abstrato, eu acredito. Quando eu falei então de passar esse dt para cá multiplicando, vai ficar um dw. Então, o inverso da derivada é o que a gente chama da integral, certo? Então vai ficar, só para colocar aqui rapidamente, ficaria dw igual a p dt. Como o inverso da derivada é integral, então meio que cancela e fica só o w desse lado. Só que aqui, como eu apliquei integral em ambos os lados, vai aparecer a integral só aqui no lado do pdt. E aqui, como é o inverso da outra, é uma operação inversa da outra, fica só o w. Só falando de forma mais resumida aqui, para vocês entenderem como é que surge isso. Para quem já sabe um pouco de cálculo, vai pegar de boa e vai estar entendendo essa parte aqui. Então vamos fazer algumas simulações para ver se a gente consegue ver isso um pouco no simulador e abstrair um pouco de todos esses conceitos que foram falados até agora. Então vamos montar o nosso circuito, colocando aqui uma lâmpada e uma bateria. Vamos fazer, conforme esse exemplo que vimos sobre a ideia de potência absorvida e fornecida, vamos colocar aí uma tensão de 4 volts, ideal, certo? E fazer com que tenhamos 3 amperes nesse circuito. Então uma bateria de 4 volts. Vou colocar que essa lâmpada ela funciona aí com a tensão de 4 volts também. E já adiantando um pouco das futuras aulas, vamos colocar um instrumento de medição para tensão, que é o nosso voltímetro. Deve ser inserido de forma paralela à nossa carga. E também pegar um amperímetro, tem que ser inserido em série com o nosso circuito, nos pontos que a gente quer medir a corrente. Então, no caso, entre a bateria e essa nossa lâmpada. E também o watímetro, né, que o produto entre a tensão e a corrente aqui é a nossa potência. Já vou falar como é que vai funcionar, mas já simulando esse circuito, o que nós temos aqui? Os 4 volts em cima da nossa carga e uma corrente de 170 mA. E por que isso aí? Vamos adiantar um pouco as próximas aulas, mas aqui a gente está falando sobre a lei de Ohm. Tensão é igual a corrente vezes a resistência. Abrindo aqui a calculadora, o que eu quero? É que a minha corrente seja de 3 amperes. Então, a tensão é 4. 4 dividido por 3, porque eu vou passar a corrente dividindo aqui para a gente achar a nossa resistência. A gente tem que ter uma resistência de 1.33 ohms. Então aqui está 240, né? Vou colocar 1.33. Dessa maneira eu vou estar conseguindo simular com a corrente de 3 amperes nesse circuito, usando a bateria de 4 volts. Só para a gente ter aí o nosso exemplo que eu falei aqui dessa imagem, certo? E aí vocês entendendo um pouco melhor com esse circuito. Tudo bem que já avancei um pouco, mas realmente para poder fazer no Proteus essa corrente, né, tá aí com 3 amperes, é preciso a gente ajustar a resistência, está relacionada à lei de Ohm, que veremos aí nas próximas aulas. Fiquem tranquilos se vocês não estiverem entendendo ou não lembrem muito bem, pois será revisado aqui e explicado de forma bem didática e com detalhes. Então agora aqui vamos para o nosso instrumento, o watímetro. Como é que esse cara funciona? Ele é um pouco estranho, né, à primeira vista, mas aqui o que nós temos é um amperímetro e um voltímetro dentro dele.
Por isso que o produto tem corrente e tensão dá a nossa potência. Esse primeiro terminal aqui ele vai estar ligado em série com o nosso amperímetro. E esse aqui com a nossa lâmpada aqui. Esse terminal positivo eu vou colocar ele aqui nesse mesmo fio aqui, certo? Com o amperímetro, porque o amperímetro tem que estar em série. Já esse voltímetro, para você medir uma tensão em cima de uma carga, ele tem que estar em paralelo a essa carga. Então a gente tem um terminal aqui desse lado da lâmpada, nesse terminal. Então temos que colocar esse terminal aqui do voltímetro aqui do outro lado da lâmpada, em outro terminal. Assim vai estar simulando aí um voltímetro aí em paralelo a essa carga. A gente vai conseguir fazer a medição correta. Então, dando run aqui, nós teremos, só configurando o tempo que esse voltímetro ele vai estar aí carregando, teremos que ter 12, seriam 12 watts. Então 12 VA é o watts, certo? Posso colocar também a unidade aqui de watts direto. Então tá aí o nosso circuito. E como vimos na aula de hoje, o fluxo de corrente elétrica ele segue um padrão saindo do terminal positivo, né, da bateria. Então tá aqui fluxo de corrente nesse sentido horário, nesse caso, né, o polo positivo da bateria é esse aqui. Deixa eu até colocar polo positivo e o negativo aqui. Às vezes o Proteus deixa a desejar com essas polaridades, né, desse simulador, mas nada que atrapalhe. Só que para quem às vezes pode estar realmente iniciando do zero mesmo, pode se confundir, mas tudo bem. Estou aqui para ajudar nesse ponto. Então aqui vimos também agora sobre potência absorvida e fornecida. O seguinte, quando a corrente entra pelo terminal positivo do elemento, no caso da nossa lâmpada, o que tem que ser ressaltado aqui é que apesar da lâmpada não ter uma polaridade, né, ou seja, não ter um terminal positivo e negativo, vamos fazer a suposição que esse aqui é o terminal positivo. Mesmo que isso não seja tão válido, já que ela não tem essa polaridade. E a gente só vai conseguir ver aqui uma potência aí positiva, né? Quando acontece isso da corrente nesse terminal, que seria a priori o positivo, a gente está tendo a convenção do sinal passivo que acabamos de falar. Nesse caso, esse elemento essa lâmpada está absorvendo a potência. Mas caso esse terminal aqui fosse negativo e essa lâmpada tivesse polaridade, o que nós teríamos? A corrente aqui ela estaria entrando pelo terminal negativo, né, dessa lâmpada. E aqui que nós veríamos? Teríamos que ver menos 12 watts, porque estaria fornecendo, né, potência. E a corrente está entrando no terminal negativo da carga. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo de potência absorvida e potência fornecida, né? E que de qualquer maneira serão equivalentes, já que a soma da potência em um circuito, ela, em qualquer instante de tempo, tem que ser igual a zero. Mas o que eu quero dizer em relação à potência absorvida é justamente frente a essa imagem que nós vimos. Então, pelo terminal positivo de uma carga, ele absorve. Pelo terminal negativo, fornece. Então, eu espero que tenha feito vocês entenderem um pouco mais esses conceitos iniciais quando estamos estudando teoria de circuitos elétricos, né? Então, vimos tensão, corrente, potência, energia, um pouco de sistemas de unidades. E essa videoaula de hoje foi para ser feita foi feita para
está trazendo uma introdução mais completa aí de conceitos básicos que todo estudante aí de engenharia, técnico, robista que está iniciando na área de eletrônica precisa estar entendendo. Então por hoje é isso, pessoal. Encerramos mais uma videoaula do canal da DJR Tech Escola Maker. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, elogie, fique à vontade para dar o seu like no vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva aqui nesse canal. Se é novo por aqui, você vai aprender muito sobre eletrônica, então você pode acompanhar todos os nossos vídeos que fazemos quase que diariamente, cursos, projetos, tutoriais. Então o canal está cada vez mais crescendo, graças a vocês. Então não deixem de curtir e compartilhar, porque faz muita diferença e para que eu consiga continuar fazendo esses vídeos para vocês. Deixe seus comentários sobre o que vocês acharam nessa videoaula de hoje, onde vocês acham que poderia melhorar, o que acha que ficou bom. Esses elogios, essas críticas vão apenas melhorar o modo que eu venho aqui entregar esse conteúdo tão valioso para vocês e que eu faço com bastante atenção para entregar um melhor conteúdo. Então, muito obrigado por assistir, aquele abraço e até a próxima videoaula.